Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e quero nesse vídeo aqui comentar alguns trechos da entrevista que Joaquim Barbosa concedeu, entrevista divulgada neste dia 15 de maio. Ele disse que o governo Lula está seguindo a linha do Bolsonaro, já tem gente revoltada com ele. Defendeu também que o Lula indique um negro para a vaga aí no STF, que ele tem direito a indicar, e tudo dá aí como certo que ele indicará o seu ex-advogado Zanin, enfim. Então, claro, muita gente não está gostando de alguns pontos, eu quero trazer reflexões sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. A gente está aí se encaminhando para bater 154 mil inscritos. Se você chegou, não está inscrito e nem puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, assistiu o vídeo e gostou, manda o joinha para cima, mas se não gostou, faz parte, manda o joinha para baixo. Comenta aqui o que você vai achar e se puder compartilha, espalha. Bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, então é o seguinte, Joaquim Barbosa foi entrevistado pelo Valor Econômico e soltou o verbo ali em alguns momentos, numa entrevista publicada no dia 15 de maio. Vamos pegar aqui alguns trechos divulgados por alguns sites. Vai dizer, por exemplo, um trecho lá, que o governo Lula também precisa um pouco mais de sobriedade, está seguindo a linha do Bolsonaro com muita propaganda. É preciso sentar e, com moderação, tomar as decisões importantes para o país, sem necessidade de todo esse foguetório. Disse ele que, inclusive é bom lembrar, declarou voto no Lula no ano passado e disse mais: tudo é uma grande festa. O próprio Flávio Dino, que por sinal admiro muito, disse ele, dá seus shows semanais. O presidente continua soltando o verbo. Não é bom. Deveria haver um contraste com a balbúrdia anterior. Então aqui ele considera que está tendo uma balbúrdia também nesse governo e ele esperava que fosse então diferente nesse aspecto. Ele disse aqui após ser questionado sobre os ruídos do governo que o incomodam. Sobre Flávio Dino, vamos deixar claro aqui que é o seguinte, no Congresso, tanto na parte da Câmara dos Deputados, assim como lá no Senado, várias comissões funcionam. E essas comissões têm o direito de convocar ou convidar ministros do atual governo, como tinha também de convocar dos governos anteriores. E o que acontece? O Flávio Dino tem sido bastante convocado, e detalhe, pelos bolsonaristas. Eles se mobilizam nessas comissões, tanto na Câmara como no Senado, e ali convocam o Flávio Dino, que vai. E quando ele chega lá, percebe o quê? Que você tem, pensa bem nas comissões, Nicolas Ferreira, tenha santa paciência, André Fernandes, aí você vai no Senado aqui, você tem lá o Flávio Bolsonaro, aquele Marcos Duval e outros, tô pegando aqui dois, mas poderia pegar outros bolsonaristas que vão lá com qual intenção? Alguém acha que de fato esses bolsonaristas estão nessas comissões para lutar pelo bem do país, pelo interesse nacional? Não, é só para lacrar, para fazer videozinho na internet. Eles armam ali pro Flávio Dino, que chega lá, e o Flávio Dino é muito esperto, ele sabe muito bem se sair das provocações. E aí, tem inclusive chamado a atenção a desenvoltura do Flávio Dino nesses momentos, que muita gente fica preocupada, que bolsonarista é conhecido por, enfim, lacrar em cima de gente da esquerda, não sei o quê. O Dino vai lá e se dá muito bem nesses ambientes, e aí acaba que você pode, em algum momento ou outro, o Dino aqui talvez poderia ter evitado isso ou aquilo. Pode ser que sim, algum exagero, num ponto ou outro, mas o Flávio Dino tem dançado de acordo com a música. Quando vem uma pergunta inteligente, séria, correta, ele responde no mesmo tom. Quando vem alguém debochando contra ele, ele responde com deboche. Então, o que tem inclusive revoltado alguns bolsonaristas, já falei aqui nesse canal em outros momentos. Agora, o Lula, que ele vai destacar também na fala aqui de Joaquim Barbosa, tem dado declarações que sim, na minha opinião, poderiam ser evitadas, Porque às vezes é de graça, tá numa entrevista assim, de repente, do nada, o Lula solta falas, por exemplo, aquela do Sérgio Moro, não que o Lula estivesse errado no que ele disse, mas pra que você trazer de volta uma figura que tá lá no Senado, enfim, tomando divertida, passando despercebida, o Lula vem lá e coloca o holofote de novo no Sérgio Moro. Enfim, você tem também falas do Lula, que eu discordo bastante e desnecessárias, na minha opinião, sobre a guerra na Ucrânia. Agora, mais recentemente, Lula foi lá falar da mansão que foi revelada e da família do Mauro Cid, aquele que era ajudante de ordens de Bolsonaro, que está preso nesse momento. Aí o Lula insinua que poderia ser de Bolsonaro, enfim. Uma outra coisa, parece que com uma vontade de ficar acirrando essa polarização o tempo todo. Então, sim, eu acho que é necessário que o presidente da República, seja ele quem for, pode ser, isso que eu vou falar agora vale para o Lula, valia para o Bolsonaro, para o Michel Temer, para o próximo que virá. Ele tem um papel, de ser uma pessoa para dar uma baixada na temperatura, para que o país se una em torno daquilo que interessa, daquilo que importa, daquilo que de fato
muda a vida das pessoas. Então tem muita gente que chega a apontar que a tática fala essas coisas, né, para distrair o povo, né, para que a gente não debata e não tome consciência das mudanças que precisamos fazer e que o governo, pelo menos até este momento, ou não tem força ou não tem vontade política de fazer as mudanças necessárias. Por exemplo, quase não se fala mais em acabar com a PPI, essa política de preços criminosa Petrobras, que o Lula na campanha disse que ia acabar. Já estamos aí com 135 dias de governo, o conselho que está lá agora já é o conselho em que o governo atual indicou a maioria e nada, né? Nem se discute a PPI nesse momento, salvo um ou outro influencer, enfim, né? Sobre os juros altos praticados pelo Banco Central, né? Tudo bem, Lula vai lá e reclama dos juros altos, mas e aí? Né, o que ele tem feito de concreto, inclusive para tirar o Campos Neto da presidência do Banco Central? O que é possível. A lei estabelece que sim, você tem ali algumas possibilidades para que o presidente do Banco Central seja exonerado do cargo. E sabe quem que explicou isso? Ciro Gomes, numa palestra na Universidade lá de Lisboa, em Portugal. O Ciro, em um minuto, né, tem até um corte muito bem feito aqui pelo perfil Ciro PND do Brasil, que eu super recomendo. Ele fez um corte, em um minuto o Ciro disse algo que eu lamento que políticos com mandatos não estejam falando sobre isso. Eu lamento que vários influenciadores que se dizem progressistas não estejam falando sobre isso. Vamos trazer aqui então o Ciro Gomes, que insiste de novo, você pode gostar, não gostar, concordar, discordar, faz parte. Mas avalie o que ele está falando, esqueçam o carteiro e leiam a mensagem da carta aqui, porque isso aqui, meus amigos, que ele vai falar, se fosse feito, melhoraria a vida de todo mundo, de quem votou no Lula, no Bolsonaro, no Ciro, de quem nem quis sair de casa para votar. Vamos aqui agora com o Ciro Gomes, esse corte muito bacana, que eu vou deixar o link para quem quiser acessá-lo. Você conhece o Estatuto da Autonomia do Banco Central do Brasil? Sabe que dia foi votado? Está escrito lá. Eu sou advogado. Lei Complementar número 179, se a memória não me falha, artigo 5º, inciso 4º. Confere aí no Google. Diz lá, cabe ao presidente da República demitir o presidente e a direção do Banco Central, caso ele não cumpra as metas que cumpriu. O Banco Central brasileiro não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a do ano atrasado, a razão de direito e de fato está dada para demissão. Só um detalhe, a meta do ano retrasado, né, eles sempre estipulam a meta, até muitas vezes abaixo daquilo que deveria ser estipulado, justamente para manter o argumento. Não, o juro tem que estar alto para perseguir a meta de inflação. Mas a inflação ficou o dobro da meta estipulada. Então o cidadão está com a incompetência comprovada, né? Não falta mais nada para pedir a exoneração dele. Então motivo tem, de sobra, na verdade. Por que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. É o ministro da Fazenda completamente entregue à banqueirada. E aí o Senado não vai atender? A conferir. Manda o Lula demitir e ver se o Senado não aceita. Ele não vai nomear o advogado dele, ministro do Supremo? Para isso tem força política. Bom, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já expliquei isso aqui umas 200 vezes. Esse Conselho Monetário Nacional, o Ciro até falou aqui no Haddad, tem 3 pessoas. O Haddad, ministro da Fazenda, Simone Tebet, ministra do Planejamento, e o Campos Neto. Então o governo tem 2 votos de 3. O outro é do próprio Campos Neto, então pede exoneração, não pode pedir também sem motivo, um motivo que o Ciro Gomes chegou a explicar em relação à meta de inflação, que não foi atingida nos 2 anos anteriores, então você tem ali mais do que o necessário para exonerar esse cidadão e manda para o Senado. Aí tem que articular, tem que trabalhar, tem que colocar o povo na jogada, esclarecer o povo. Por que eu estou pedindo exoneração dele? Não é porque eu não gosto dele, é por causa disso, daquilo, não. Então, enfim, você tinha que seguir ali alguns passos para que o Senado, inclusive, se sentisse pressionado e aprovasse aquilo que o CMN, né, indicasse ali. Mas em vez de esclarecer sobre isso, muita gente está preocupado com outras questões. A cor do vestido da Janja, mas não sei o quê, enfim. Mas assim, o grande destaque que muitos sites, né, têm dado para essa entrevista do Joaquim Barbosa é em relação à fala dele sobre o próximo indicado aqui ao STF, né, até pegando aqui o gancho que o Ciro disse que deve ser o Zanin, que era o advogado do Lula, enfim, no processo todo ali que o livrou da cadeia. E aí o Joaquim Barbosa diz que o Lula deve indicar, ou precisaria indicar, um ministro negro. Disse ele, Lula cometerá um grande erro se não escolher um ministro ou ministra negra. E vai dizer que Lula foi um ousado ao me nomear ministro do STF, né, que muita gente, inclusive, critica o próprio Joaquim Barbosa.
o Brasil ainda vivia o mito da democracia racial. Seria um contrassenso e um paradoxo que 20 anos depois, quando houve avanço nas políticas de igualdade racial iniciadas no primeiro governo Lula e que também levaram iniciativas privadas, que este governo não nomeie pelo menos um negro. E vale lembrar que o Lula vai indicar 2, né? Nesse momento ele deve indicar um para a vaga do Ricardo Lewandowski, que se aposentou recentemente. Tudo indica que será de fato o Zanin, mas a pressão para que seja um negro continua e tem que ter muito cuidado com essa indicação. Como muitos ironizam, né? Não adianta ser um negro do tipo Fernando Holliday ou Sérgio Camargo e outros, né? A questão é, né, qual que é o compromisso do indicado com o interesse nacional? Porque é óbvio que o Lula vai indicar alguém da sua confiança, como o Bolsonaro indicou, como o Temer indicou e outros mais no passado, e indicarão também no futuro. Essa indicação não deixa de também ter ali os seus motivos políticos, mas a pergunta que eu repito é: qual o compromisso do indicado com o interesse nacional? Porque o STF vive tendo que entrar em alguns assuntos que o Congresso, por omissão, né, não trata com a devida seriedade, e aí mandam para o STF. E aí o povo acaba se ferrando em algumas votações por lá, porque tem gente que foi indicada, inclusive, né, aí por todos os governos, né, de gente que chega lá para atender também aos interesses do lobby privado, né, dos poderosos desse país. Vamos pegar aqui um exemplo, né, de 2020 no governo Bolsonaro, 1º de dezembro, de outubro, por maioria de votos, o plenário do STF decidiu autorizar a venda de subsidiárias da Petrobras, constituídas a partir do desmembramento da empresa matriz, sem aval do Congresso Nacional. Plano da estatal é privatizar 8 unidades de refino. Então tá aqui, o STF foi lá e deu ok para privatizar, para esquartejar, para fatiar a Petrobras. O que aconteceu? Nós assistimos refinarias sendo vendidas a preço de banana, por um preço muito abaixo daquilo que foi avaliado. E mais, mesmo que fosse pelo preço justo, né, o povo está pagando a conta, porque você tira o monopólio, né, estatal e passa para o monopólio da iniciativa privada. Né, o povo da Bahia está sofrendo com a venda da Landulfo Alves, também da região norte lá, com a refinaria de Manaus. Enfim, então o STF tem deixado a desejar muito, e a grande preocupação, insisto, né, se for indicar uma pessoa negra, homem, mulher, né, enfim, ok, ótimo, não tem nada contra. Mas qual que é o compromisso do indicado com o interesse nacional? Esse é o ponto que, infelizmente, não vejo muita gente preocupada, e eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo, o comentário é sempre muito importante. Valeu, e quem puder, espalha, compartilha esse vídeo, bota as demais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.